A pergunta que me chega é de uma pessoa chamada Serge Lacombe, eu acredito que seja francês, e ele me pergunta, ele diz que há muitos anos ele convive com o seu professor, mas que de uns tempos para cá essa relação se tornou muito áspera, muito difícil. Bem, Serge, a dificuldade nas relações, sobretudo as relações que possuem uma hierarquia de importância, ela é o pão de cada dia. Ela é difícil para quem ensina, difícil para quem aprende, difícil para ambos os lados. Até porque, nos dias atuais, essa linha que divide o respeito pelo professor, o respeito pelo aluno, ela se dissolveu muito. Existe um ponto de interesse apenas, um ponto de troca. E eu sempre aprendi que o que estabelece o meio, o equilíbrio de uma relação hierárquica, são os pontos de referência ou de referencial que nós estabelecemos para nós mesmos. Qual a importância daquilo para mim? O que aquilo representa para mim? Talvez, se não existir nenhuma importância para você, vai ser muito difícil que essa relação siga adiante. Ou talvez, se você não tenha nenhuma importância para o seu professor, também vai ser difícil que essa relação siga adiante. As relações se desgastam. O dia a dia, principalmente com uma convivência extrema, ela se torna exaustiva, ela se torna complicada. Não é? Conviver um dia, uma semana é muito fácil, mas conviver no dia a dia, entender os valores do outro, reconhecer os valores do outro, reconhecer os limites, os defeitos, os vícios e aceitar a pessoa tal como ela é, a ponto de transformá-la, ensinando, dando bons exemplos, não é uma tarefa muito fácil. Ensinar não é fácil. Instruir é uma coisa, ensinar é outra. Né? Então, eu posso dizer apenas pela minha experiência, pela minha formação. Eu acredito que todo o processo de reajuste, ele vai passar por essa fricção, por essa aspereza, por essa necessidade de um redescobrimento da importância de ambos os lados. O professor na sua importância do ensino, o aluno na sua importância do bom aprendizado, e obviamente que ambos na importância da conservação e da perpetuação daquilo que ambos acreditam. Obviamente que os referenciais, sendo eles, vamos dizer assim, o ponto de maior efervescência dentro dessa relação, porque senão ela também não existiria, ou seja, o aluno não teria procurado aquele professor e aquele professor não teria procurado antes o seu professor. Né? Nós estamos aí numa sucessão de acontecimentos que levam a diversos interesses, onde a pluralidade dos pensamentos e a diferença das épocas e culturas podem representar um fator preponderante na estruturação do que iria ser essa relação. Então eu penso que, independentemente daquilo que você acredite ser o bom, ser o ruim, ou ser correto ou errado, existe um ponto mais importante a ser observado aí, que é o reajuste de ambos os lados. Qual a importância de vocês dois estarem convivendo? Qual a relação dele na sua história pessoal? Qual a relação sua na história pessoal dele? E, além disso, toda história tem um tempo. Às vezes ela dura 1 ano, 2 anos, às vezes uma vida inteira. Mas é importante também respeitar esse tempo. Em todas as minhas experiências com os meus professores ou com diferentes pessoas que eu pude conhecer, aprender, estudar, sempre o que mais me marcou é o posicionamento de cada um e a importância do posicionamento de cada um. É muito comum você ver nos dias de hoje a transferência de valores, né? A transferência de conceitos, a transferência de impressões, mas não existe uma transferência da reflexão, não existe uma transferência da condição de se refletir dentro daquilo que se ensina. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o aluno quer ser como o professor. E aí ocorre uma transferência de tudo aquilo que o professor vive, ou de tudo aquilo que o professor acredita ser interessante, se tornarem os mesmos referenciais do aluno. Isso é interessante no começo, porque o aluno precisa de uma referência. Mas nenhuma experiência é mais valorosa do que aquela que nós experimentamos em primeira pessoa. O que significa que a reflexão ela deve ser efetuada, ainda que de maneira equivocada, pelo próprio aluno. Ele tem que aprender a se equivocar, ele tem que aprender a pensar por si só, da mesma forma que ele tem que aprender a pedir ajuda, ele tem que aprender a pedir apoio, aprender a pedir uma reflexão que seja mais profunda.
Em cada momento, em cada instante, a nossa cabeça se modifica, a mente ela se altera, os nossos padrões, os nossos referenciais também vão se modificando à medida que nós vamos nos tornando competentes em uma determinada área. Você vê, por exemplo, que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós tínhamos um referencial do que era bom, do que era bonito, e hoje esse referencial já se transformou, modificou muito, né? Então, se o professor é aquele que ilumina o caminho, mas o aluno é quem deve caminhar, é muito importante que neste ato de caminhar, ou no decorrer do caminho, o aluno aprenda a refletir por si só. Que ele não seja um dependente dos limites do professor, que ele não seja um dependente apenas das emoções ou sentimentos daquele professor. É importante que exista o referencial, mas é importante que ele também saiba ir além. Agora, obviamente que isso se confunde muito nos dias de hoje, principalmente pela juventude, por essa nova geração que acredita que informação ela pode ser uma formação, e não é. Nós sabemos que informação é uma informação, da mesma forma que sabedoria é você usar bem aquilo que você possui. Então, quando aprendemos bem, quando nós aprendemos a usar bem aquilo que nós possuímos, nós estamos dando um passo adiante. E esse passo adiante ele vai ser muito importante na trajetória da sua vida, da sua história pessoal. Porque hoje você é um aluno, amanhã você vai ser um professor, amanhã você também vai ter alunos, e o ciclo se repete. Não existe nada mais perigoso que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Você pode ser um grande atleta, pode ser um grande professor, mas se você não for uma pessoa que consegue transmitir bons exemplos, vamos dizer assim, conceituar bem aquilo que você consegue estruturar como importante para você e importante para o aprendizado do aluno, vai ser muito difícil que esse aluno também entenda a sua forma de pensar. Nós estamos numa era muito perigosa, numa era onde existe muita informação, contra-informação, desinformação. Eu sempre penso que em todas as relações existirão ranhuras, existirão problemas, existirão fissuras, mas você pode construir algo muito mais interessante a partir daquela experiência, a partir daquele momento. Não há necessidade de que uma simples fissura se torne um ponto de destruição. Não há necessidade de que esse simples ponto de destruição se torne um ponto eterno, ou um ponto que vai perpetuar através de outras pessoas, absolutamente. Até porque os reajustes existem para que nós possamos olhar para nós mesmos. Não é olhar só para o outro, é olhar para nós. E toda relação, ela se melhora, ela consegue ir adiante quando você consegue olhar para si mesmo, depois olhar para o outro e depois conseguir entender o valor dos dois nesta mesma relação. Você vê, por exemplo, que nesses tempos atuais, a quantidade de mestres que existem é muito grande. A quantidade de alunos é muito grande. O que também é bom. O que nos leva a um ponto de observação que a forma desse existir entre aquele que ensina e aquele que aprende, ela está cada vez mais se tornando vigente para o ser humano. O ser humano está cada vez mais se tornando interessante, o ser humano está cada vez mais buscando, está cada vez mais buscando se orientar, está cada vez mais tentando se compreender. E se compreender é muito difícil, principalmente numa era de tantas distrações, tantas informações. Você vê que a quantidade de informações que nós podemos obter sobre uma única pessoa, ela é extremamente absurda, e você consegue se confundir de uma maneira também absurda. Eu sempre digo que você pode encontrar o que quiser de uma pessoa, mas essa pessoa jamais pode permitir que aquilo se confirme para você. Ela deve sempre permanecer centrada, com bons exemplos, com bons conselhos, e seguramente se você tem problema com o seu professor, mas ele é uma pessoa interessante, uma pessoa que tem bons momentos, bons conselhos, eu tenho certeza que você vai se reestruturar dentro dos seus pensamentos, tenho certeza que você vai se reencontrar dentro do seu posicionamento perante essa relação, e vocês vão restaurar essa ideia de caminhar juntos. Até porque este caminhar juntos tem muito a ver com a história dos dois, não é? De nada adianta você estar pulando de galho em galho e não cumprir aquilo que você tem que cumprir. Ninguém vem na posição de professor e ninguém vem na posição de aluno por uma casualidade. Da mesma forma, nós não podemos sentar na cadeira do professor sem termos uma condição de exercer de maneira competente esse cargo. E contrariamente a isso,
todos nós somos eternamente alunos. Né? Às vezes nós somos professores, mestres, mas nós somos sempre, constantemente, nós somos alunos. E entender a relação mestre-aluno é principalmente entender que nós podemos aprender tanto com o outro, como nós podemos aprender com nós mesmos, como nós podemos aprender com os demais. Né? A ideia da boa relação, ela surge, sem dúvida alguma, sobre um alicerce muito interessante chamado respeito. Quando o aluno perde o respeito pelo professor, ou o professor perde o respeito pelo aluno, é muito difícil que ambos consigam sair adiante sem algum tipo de amargura, sem algum tipo de recolocação, né, ou de reordenação do posicionamento dentro daquilo. Eu não sei, eu sempre acho muito difícil se nós não tivermos o hábito de olhar para nós mesmos. Eu sempre acho muito difícil se nós não tivermos a condição de refletir sobre os pontos que são mais importantes dentro de uma relação, que são os referenciais que nós carregamos para nós mesmos. Meu referencial é sempre respeito, tranquilidade. Eu acho que você não pode colocar a outra pessoa numa situação de desconforto. Não é? Eu acho que uma boa relação, ela sempre luta para construir, ela sempre luta para respeitar, ela sempre luta para ter um posicionamento ainda melhor. Quanto mais alto se está, mais rarefeito é o ar, mais difícil é para se respirar. E da mesma forma, quando nós descemos a um nível mais baixo, a pressão também existe. Tanto o professor como o aluno sofrem muito. E a relação só vai resistir se ambos tiverem a noção da importância de cada lado. Se os extremos souberem que, para segurar melhor uma tábua, são necessários 2 pilares. Cada um tem o seu fundo de importância, cada um tem a sua estrutura de formação dentro da história pessoal que é regida pela relação dos dois. Ou seja, existe a relação, a história de cada um e a história dentro da relação dos dois. Então, em verdade, nós representamos muitos personagens inseridos em muitos eu. Ou seja, diversas realidades facultam dentro de diversas possibilidades que vão acontecer dentro de outras tantas realidades. Professores e alunos, mestres e alunos, mestres e discípulos estão constantemente enfrentando o processo da redescoberta, do redescobrimento, da reinvenção de si mesmo, ou da reinvenção da própria relação.